Inclusão escolar. O que é, por quê, como fazer. Maria Tereza Egler Mantuan, vídeo 2. No vídeo anterior, nós vimos que a inclusão é o acolhimento a toda a diversidade possível na escola e que para que seja real, as escolas precisam ser transformadas para se adequarem ao dinamismo e à diversidade da sociedade atual, numa perspectiva não autoritária, não classificatória, não excludente, mas humilde, acolhedora, disposta a dialogar e a construir conjuntamente. Nesse vídeo, a gente começa vendo a diferença entre integração e inclusão. Os termos integração e inclusão, eles têm significados semelhantes, mas são empregados para expressar situações de inserção que são diferentes e que se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. O termo integração se refere mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas o termo também é usado para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes. Pela integração escolar, o aluno tem acesso às escolas por um leque de possibilidades educacionais, que vai da inserção às salas de aula do ensino regular ao ensino em escolas especiais. O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar da classe regular ao ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento, escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recurso, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se, então, de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais que são segregados. A integração escolar pode ser entendida como especial na educação, ou seja, a junção do ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço dessa modalidade pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e técnicas da educação especial às escolas regulares. Quanto à inclusão, a inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. A inclusão ela é incompatível com a integração, porque ela prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. Por tudo isso, a inclusão implica uma mudança da perspectiva educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas atinge todos os demais para que tenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos, mas todo mundo sabe que a maioria dos alunos que fracassam na escola são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente vão acabar nele. O radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança de paradigma educacional, a qual a gente já se referiu no primeiro vídeo. Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial e ensino regular. As escolas, elas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar. O que a inclusão propõe é a abolição completa dos serviços segregados da educação especial, dos programas de reforço escolar, das salas de aceleração, das turmas especiais. O que a Mantuan está propondo aqui vai muito além do que a gente costuma ver nas escolas. Por isso é que eu disse lá no outro vídeo que considerar a importância da subjetividade de cada aluno é um ponto-chave para a gente entender o pensamento da autora. Até aqui, a gente viu que a inclusão é uma proposta distinta da integração, porque vai além, porque propõe uma mudança radical de acolhimento das diferenças, do trabalho não com base na distinção normal e especial. Por isso, a abolição de qualquer serviço segregado do que a gente chama de educação especial. A seguir, a gente vai ver por que a inclusão e digerir melhor o que a gente já recebeu até aqui. A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma grande parte dos seus alunos.
os quais são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar e da exclusão social. Alunos que são vítimas de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das condições de pobreza na qual vivem. Pobreza eu digo em todos os seus sentidos. Segundo a autora, as soluções sugeridas para reverter esse quadro parecem reprisar as mesmas medidas que o criaram. Pretende-se resolver a situação a partir de ações que não recorrem a outros meios, que não buscam novas saídas, que não vão a fundo nas causas geradoras do fracasso escolar. Esse fracasso continua sendo o fracasso do aluno, porque a escola reluta em admiti-lo como sendo seu. A inclusão total e irrestrita é uma oportunidade que nós temos para reverter a situação da maioria das nossas escolas, as quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino que elas ministram. Sempre se avalia o que o aluno aprendeu e o que ele não sabe, mas raramente se analisa o que e como a escola tem ensinado. A autora diz que é fácil receber os alunos que aprendem, apesar da escola. E é mais fácil ainda encaminhar para as classes e para as escolas especiais aqueles alunos que têm dificuldades de aprendizagem. E sendo ou não deficientes, para os programas de reforço e de aceleração. Por meio dessas válvulas de escape, a gente continua a discriminar os alunos, que a gente não dá conta de ensinar. Estamos habituados a repassar os nossos problemas para outros colegas, para os especializados, e assim não recai sobre nossos ombros o peso das nossas limitações profissionais. Ela foca o porquê da inclusão a partir de 3 questões. A primeira questão é a da identidade e diferença. Quando a gente analisa as propostas de educação especial, elas são propostas conservadoras. Essas propostas se expressam por termos como tolerância e respeito ao outro. Esses sentimentos, eles precisam ser analisados para que a gente entenda o que eles escondem lá no fundo. A tolerância, como um sentimento aparentemente generoso, pode marcar uma certa superioridade de quem tolera. O respeito, como conceito, implica a compreensão de que as diferenças elas são fixas, definitivamente estabelecidas, de tal modo que nada mais nos resta senão respeitar. Nessas orientações, se entende as deficiências como fixadas no indivíduo, como marcas, as quais só nos cabe aceitar, porque a gente pensa que nada pode evoluir além do que está previsto. Com base nesses pressupostos, é que a gente cria os espaços educacionais protegidos, à parte, restritos, segregados para determinadas pessoas, para aquelas pessoas que nós denominamos portadoras de necessidades educacionais especiais. A autora se posiciona contra essas propostas conservadoras, porque entende que as diferenças estão sendo constantemente feitas e refeitas, já que vão diferindo infinitamente ao longo do processo. Elas são produzidas e não podem ser naturalizadas como pensamos habitualmente. Essa produção, ela merece ser compreendida e não apenas respeitada ou tolerada. Nossas ações educativas têm como eixos o convívio com as diferenças e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, porque contempla a sua subjetividade, embora ela seja construída no coletivo das salas de aula. A inclusão é o produto de uma educação plural, democrática e transgressora. O direito à diferença nas escolas desconstrói, portanto, o sistema atual de significação escolar excludente, normativo, elitista, com suas medidas e seus mecanismos de produção da identidade e da diferença. Se a igualdade é referência, a gente pode inventar o que a gente quiser para agrupar e rotular os alunos como PNE, como deficientes. Mas se a diferença é tomada como parâmetro, a gente não fixa mais a igualdade como norma e faz cair toda uma hierarquia das igualdades e diferenças que vão sustentar a normalização. No desejo da homogeneidade, que tem muito em comum com a democracia de massas, muitas diferenças que nós hoje consideramos valiosas e importantes foram destruídas. Hoje nós falamos de uma cultura global e da globalização,
Parece contraditória a luta de grupos minoritários por uma política identitária, pelo reconhecimento das suas raízes, assim como fazem os surdos, os deficientes, os hispânicos, os negros, as mulheres, os homossexuais. Há um sentimento de busca das raízes e de afirmação das diferenças. Devido a isso, contesta-se hoje a modernidade nessa sua aversão pela diferença. Aí, a autora cita o professor Boaventura Souza Santos, que diz que é preciso que tenhamos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Esse vídeo está ficando meio grande já. No próximo, a gente dá a sequência com as duas outras questões, a questão legal e a questão das mudanças. Então, até aqui, a gente viu que a inclusão e integração são coisas distintas. Enquanto a integração é a inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, juntamente com os serviços da educação especial, inclusão é o atendimento às diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar. A inclusão propõe a abolição completa dos serviços segregados da educação especial. Vimos também o porquê da inclusão, que a escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão, e o aluno que é vítima desse processo normalmente é por ele responsabilizado. Nós vimos que a inclusão total e irrestrita é uma oportunidade que nós temos para reverter a situação da maioria das nossas escolas, as quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas. Vimos também que a autora explica o porquê da inclusão com base em 3 questões. A primeira delas é o direito de manifestar identidades diversas, o direito à diferença, que é comumente desrespeitado em razão da normalização e pelo falso ideal que nós temos de homogeneidade das turmas. E fora a questão da identidade e diferença, ainda nós citamos a questão legal e a questão das mudanças, que vão ser os assuntos do próximo vídeo com base nesse texto. No card vai estar a continuação desse ou algum outro vídeo relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.